que o microfone parece que não está funcionando hoje. Tá, agora tá. Depois de um longo inverno, olha nós aqui outra vez. E assim, período de polarização política, né, que eu nunca imaginei estar vendo. Nós estamos experimentando aí nesses últimos meses, né? A gente via falar disso aí no interior, né? Guerra partidária, o negócio tomou conta do nosso país e a gente acabou se envolvendo e esquecendo do principal, que quem escolhe e quem comanda é Deus. E o pastor comentou aqui na quinta-feira, falando quando o povo pediu um rei, né? O povo de Israel pediu um rei. E ele, né, como um bom sacerdote, falou: calma, gente, nós temos nosso Deus, né? Não, todo mundo tem um rei, nós queremos também. E ele foi falar com Deus. E Deus falou para ele bem assim, né? Não foi você, Samuel, que eles estão recusando, e sim a mim. Então eu vou dar um rei a eles. E o Senhor deu um rei a eles. E hoje, ontem, conversando com um amigo, ele me falou uma coisa assim que eu fiquei de queixo caído. Que nós começamos a idolatrar os homens. Sem perceber, nós estávamos, eu sou desse, eu sou daquele. E esquecíamos que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus. E eu vinha buscando um texto, né, a qual poder a gente compartilhar essa manhã. Fica lá em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 2. Fala assim, qual é a nossa obrigação, qual é o nosso dever como cristão, como cidadãos brasileiros, o que temos que fazer, ao invés de a gente entrar em batalhas, em discussões, o que nós devíamos fazer. Quase o Henrique acabou com a nossa pregação hoje aqui. Se ele começar a falar lá, eu vou ter que jogar o chinelo nele, né? Quando ele falou da oração, e diz assim, Paulo, né, guiado pelo Espírito Santo, ele fala a Timóteo da seguinte forma: naquela época quem governava era o povo romano, e como nós sabemos, né, o povo romano era um povo legal, um povo bonzinho, que dava tudo de bom para a sua nação, que fazia o bem para os cristãos, né, que cuidava muito bem das pessoas que eram cristãs, queimavam, jogava dentro da arena para os líderes que o povo tinha naquela época. E olha o que Paulo fala para esse povo: antes de tudo, pois, exorto que se usem a prática de súplicas, intercessões em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Gente, não importa quem ganhe, não importa quem seja, a nossa obrigação como cristão é orar para que Deus, o nosso governante, o nosso Senhor, possa nos dar dias mansos, dias bons, dias ao qual nós podemos estar vivendo em tranquilidade, porque, como nós sabemos, é o Senhor que dá a autoridade para que venha governar-nos. Então, a nossa obrigação como cristão é orar a Deus para que Ele venha mudar o coração daqueles homens, seja ele qual for. Não importa se seja esquerda, não importa se seja direita, Deus pode fazer o impossível e mudar o coração dessas pessoas para que nós venhamos a viver dias bons, dias de tranquilidade, que a paz volte a reinar, né, nos nossos lares, que essa polarização, discussões, sabe? Até comentei na quinta-feira, fiquei muito triste, porque até então eu não tinha me envolvido nesse tipo de coisa, até que alguém me mandou um videozinho. Aí, para não ficar calado, né, eu mandei um outro de volta. Aí ele me chamou de mentiroso. Eu fiquei muito triste, porque assim, é um irmão muito... não era não, continuar sendo e vai ser. Porque o dele era verdade, o meu era mentira. Sabe, tinha essa polarização, mas eu não entrei em discussão, eu dei risada, eu falei kkkkkk para ele. Para a gente continuar sendo amigos. Por quê? Para quê? Né? Esquecemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, que pode mudar corações, é o Deus que pode transformar a nossa nação, né? E Ele pode fazer tudo isso, qual seja o governador, qual seja o presidente, qual seja os nossos senadores e deputados, porque muitos foram reeleitos, os mesmos de anos atrás estão eleitos, né? O que vamos fazer? Vamos xingar, vamos falar tomara que eles morram, porque eu já falei, perdoa o Senhor?
mas ao invés de orar por esses homens, para Deus transformar o coração deles, para que eles possam fazer leis, a qual nós viemos desfrutar de dias melhores futuramente, os nossos netos, nossos filhos, né? Porque eu já estou na metade do caminho. Então, que vier lucro, não, eu quero dias melhores, cara, para mim, né? Que nós possamos estar lembrando, gente, de orar, sabe? De interceder pelos nossos líderes, interceder pelos nossos governantes, para que possamos ter dias mansos, tranquilos. Imagina, aquele povo, Timóteo sendo perseguido, né? E Paulo manda essa carta para ele, falando que para ele orar, para os líderes, né? Pelos romanos, aqueles que estavam perseguindo a ele. Imagine nós, que não sofremos nenhuma perseguição até agora, né? O que nós não devemos fazer? Devemos orar, devemos buscar, devemos assim, tá dedicando o nosso tempo a isso, exclusivamente. Acho que foi o Valdemar que publicou um videozinho de uma senhora coreana, falando da oração da madrugada. O que transformou o país deles de um país com 80% de pobreza em entre os 10 países da economia mundial. Foi a oração. 4 horas da manhã, estava todas as igrejas lá orando pelo governo, orando, e Deus foi e transformou aquela nação, de um país destruído num país próspero hoje. Através do que? Da guerra? Não. Através do que? Das críticas? Não. Da oração. Nós temos, como diz, a faca e o queijo na mão para transformar o nosso país. Basta querermos, basta buscarmos. E o nosso manual está aqui, nas nossas mãos, nas nossas casas, mas nós não estamos usando. Nós estamos preferindo dar ouvido à televisão, à internet, ao que é a palavra de Deus. Que nós precisamos estar nos voltando mais a isso. Porque às vezes a gente fixa o olho naquilo que a gente está vendo. E o nosso Deus é invisível. O nosso Deus é o Deus do impossível, aquilo que Ele pode fazer. Que nós possamos, irmãos, estar orando por aquele que for eleito hoje. No fim do dia, nós vamos saber quem que vai ser o nosso líder maior por 4 anos. E que nós estejamos orando desde hoje já, para que Deus esteja tomando o coração dele nas suas mãos e fazendo dele um líder bom para toda a nação, não para uns nem para outros, mas para todos, porque nós somos todos brasileiros, indiferente de religião, somos todos brasileiros. Nós, como povo de Deus, nós temos que ter essa consciência que nós devemos orar por todos, seja ele qual for. Amém?